Olá, eu sou o pastor Aristóteles, teu irmão, e nós estaremos hoje, dia 26 de maio de 2024, apresentando a lição número 8 da nossa revista Escola Bíblica Dominical, da CPAD, que tem como tema a carreira que nos está proposta. A revista tem esse tema, a carreira que nos está proposta. E a lição de hoje é a lição número 8, que fala sobre o assunto importantíssimo, que é confessando os nossos pecados. É interessante. Não somente confessando, mas confessando e abandonando o pecado. O nosso texto áureo está em Provérbios 28:13, que também já fala sobre isso. Veremos aqui as nossas lições. Se você quiser algum dia vir aqui à igreja, Centro Evangelístico Internacional em Icaraí, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você quiser participar presencialmente das nossas escolas bíblicas dominicais, será um prazer para todos nós. E se você não tem a revista, você receberá uma gratuitamente, ok? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós te louvamos, ó Pai, por mais esta oportunidade de aprender acerca do reino de Deus através da tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que tu nos dás. Agora, ensina-nos, porque tu, Senhor, és o nosso Mestre Supremo, e é de ti, ó Espírito Santo, que nós aguardamos aprender, porque do homem, Senhor, do homem nada vem, mas de ti, Senhor, aguardamos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto áureo, de vez em quando ele vai aparecer aqui, esse termo, esse provérbio 28, versículo 13, que diz: o que, ou aquele que, encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Interessante isso. Vai encobrindo, vai escondendo. Encobrir seria esconder para que ninguém saiba. Essa pessoa nunca vai prosperar, porque quem é que vai esconder de Deus alguma coisa? Ele sabe sobre nós o que nós não sabemos, que ele precisa revelar para que a gente possa saber sobre nós mesmos. Então, não é somente encobrir e achar que vai dar tudo certo. Esse que faz isso não vai prosperar. A verdade prática diz: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Não é somente confessar, mas é confessar e abandonar o pecado. A nossa leitura bíblica em classe, nós temos dois textos, tá? Um está em Salmo 51. Esse Salmo 51, Davi, o rei Davi, depois de ter feito uma coisa
terrível, ele adulterou, ele matou o marido da mulher, adulterou com ela, foi um rolo danado. Aliás, já tinha adulterado, né? Depois matou o cara, a mulher engravida. Ela veio a ser a mãe do rei Salomão, essa mulher, Betseba. Então, no Salmo 51, ele está desesperado. Não devido à posição de rei dele que ele estava perdendo, mas ele está aqui sentindo no coração a falta da comunhão pelo Espírito Santo. Ele fala sobre isso. Não tires de mim o teu Santo Espírito. Então, Salmo 51, apenas dos versículos 1 ao 12, é a leitura bíblica em classe, e depois 1 João, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Que tem assim, Salmo 51, verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo, veja bem, perceba a agonia deste homem, no caso o rei Davi. A agonia do ser humano. Ele que dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele se alegrava só em ouvir isso aí, e de repente fechou. Pecado traz consequências. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então você vê aqui que ele fala sobre pecado, iniquidade, impureza. Ele está o tempo todo em volta disso aí. Ele sentindo que ele está sujo demais. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, eu sei o que eu fiz, e o meu pecado está sempre diante de mim, mas que ele feche os olhos e vê o que ele fez, o pecado, o erro que ele fez, estava sempre diante dele como uma acusação eterna, que não parava nunca. Verso 4, contra ti, olha só agora a tristeza dele, porque ele atingiu o coração de Deus. Contra ti somente eu pequei, e fiz a teus olhos o que é mal, para que sejas tu justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Ele volta aqui a falar então o que estava falando no verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele está se sentindo imundo diante de Deus. Verso 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Isso aqui lembra aquela passagem que diz que nós devemos nos humilhar diante de Deus para que Ele, a seu tempo, nos exalte. O rei agora não se sente mais como mais nada. Ele está acabado. Por quê? Porque a única coisa que ele queria era a presença de Deus. Essa era a riqueza que ele queria ter o tempo todo. O restante nada mais era. Então ele foi conhecido então como homem segundo o coração de Deus. Esse homem que fez coisas erradas, fez coisas certas, como todo mundo, como todos os outros fizeram.
até quem foi arrebatado. Nós temos erros, nós temos acertos, mas ele entendia o coração de Deus. Então, no verso 10, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quer dizer, cria em mim, o meu coração é mau, meu coração é... se eu pudesse tirar esse coração e botar outro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele agiu como enganador, ele agiu como tudo de ruim. Ele falou: não, isso não está certo, o que eu fiz não está certo. Verso 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele tinha visto o que tinha acontecido com Saul, o ungido do Senhor, que queria matá-lo. Antes era uma bênção na mão de Deus, e realmente depois ele se desvia e demônios tomam conta dele. Ele tinha visto isso pessoalmente. Ele não queria isso para ele. E aqui ele clama: não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando ele fala isso significava que ele sabia que o Espírito Santo ainda não tinha saído dele, assim como tinha saído de Saul. Verso 12: torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Que oração, que agonia que ele coloca diante de Deus. Esse homem cometeu pecados muito fortes, pecou contra Deus, que o estava ajudando o tempo todo, e no final, ele tem a vida a partir daquele dia, a vida o tempo todo, com a espada sobre a cabeça dele, sobre a família dele, até ele morrer. Porque o pecado traz consequências. 1 João, capítulo 1, versos de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ou seja, eu não tenho pecado nenhum, eu estou mentindo, não há verdade nenhuma em mim, se eu falar isso. Se confessarmos os nossos pecados, reconhecer e confessar. Porque tem gente que sabe que está errado, mas não quer sequer reconhecer que aquilo... Pelo contrário, dá até explicações que venham a justificar o erro, sabendo que está errado. Lá no fundo sabe o que está errado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Fazemos Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, é algo que nós precisamos ter em conta, que a nossa vida, ninguém é o santo dos santos dos santos, só tem um que é justamente o santo dos santos. Não adianta tentar mostrar para as pessoas. Nós sabemos aonde nós somos fracos. Todos somos, todos. Eu e você que está ouvindo. Todos nós. E a idade passa, a gente vai chegando, mas continua, você sabe aonde você tem a fraqueza, tem dificuldades para enfrentar. A introdução da aula diz que todo cristão, em sua jornada, vai ter que lidar, em algum momento, com o pecado. Todo cristão. Ele vai ter que lidar. E isso
se deve à natureza humana que herdamos de Adão e Eva. No entanto, não temos mais prazer no pecado, ou seja, não pecamos de modo deliberado. Pecar significa errar o alvo que Deus determinou para nós. Pecando, nós nos desviamos. Errando, nós pecamos. E pecando, nos desviamos do alvo. Eu tinha que ir nessa direção sempre, para o autor e consumador da minha salvação, e de repente eu começo a desviar. O mais importante não é somente o começar a desviar. Quando começar a desviar, pode ser que esteja enxergando que está se desviando, mas chega uma hora que perde-se a referência e já não consegue-se mais entender qual o caminho de volta. Conheço pessoas assim. Conheço pessoas assim. O objetivo da lição é, compreender o que significa a confissão do pecado. O que é isso? Confessar pecados. 2. Mostrar o perigo do pecado não confessado. E isso é uma coisa que traz até doença. Traz até doença. E objetivo 3. Compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e restauração. Nos que falamos que o item anterior trazia enfermidade, a confissão de pecado é um caminho para a cura e restauração. Ok? Então, muitos acreditam que não é preciso confessar pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Não é porque meus pais eram assim, minha mãe, meu pai, meus tios, então eu também, de acordo com o que está ao meu redor, eu vou observando e vou assimilando e ficando uma pessoa má ou uma pessoa boa, de acordo com a... Não, isso aqui é a natureza. Vamos ver. Uma criança que com 2 anos, 1 ano, perdeu seus pais. Um exemplo hipotético. E essa criança, de repente, ela é colhida por outra família, que nem conhecia os pais, estava no orfanato, foram lá e adotaram ela. São 2 condições aí. Se alguém conhecesse os pais dessa criança, olharia para ela e veria dizer: rapaz, o que ele ou o que ela faz, a menina ou o menino, é igualzinho o pai. E não conheceu o pai. Não tinha ele, o pai ou a mãe, para servir de exemplo. Mas eles podem dizer: mas eu não tenho nada a ver com meus pais. Não pode dizer. Está nos genes, está ali na genética, já vem junto. Não adianta eu falar que não tenho nada a ver com os meus pais, eu tenho. Não adianta eu tentar dizer que eu não tenho nada a ver com Adão e Eva, eu tenho. Eu vim deles, você veio deles. Então, a natureza pecaminosa deles veio até nós. Veio até nós. Então, essa é a natureza pecaminosa que está no homem. Em epístola, o apóstolo João descreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. As consequências do pecado são trágicas, como nós vimos com o rei Davi. Foram coisas terríveis
que você que conhece a palavra de Deus, você sabe a história como foi, teve estupro de irmão com irmã, filho matando outros irmãos, tentando pegar o trono dele. Foi daí desse momento que ele errou para frente, abriu-se um portal, como as pessoas dizem hoje em dia, escancarou-se uma porta para que Satanás entrasse por direito legal. Ele pecou, então eu tenho direito de atacá-lo. Nós, no entanto, nós temos o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que nos lava e nos purifica de todo pecado. E pela sua palavra, a palavra do Senhor, nós podemos, nos colocando diante dele, adentrando ao Santo dos Santos, que eles não podiam fazer no Antigo Testamento, pedir perdão para que Deus, mais uma vez, renove a nossa sorte e tudo se reinicia. Não importa o que possamos ter feito, o que você ou eu, não importa, que temos feito, que desagradou a Deus, que entristeceu o Espírito em nós, desde que nós, com realidade no coração, nos arrependamos, nos coloquemos diante de Deus, em pranto, em choro, em arrependimento sincero, genuíno. Deus, que é acima de todas essas coisas, Ele renovará a nossa sorte, a sorte daquele que se aproximar dele, dessa forma. Textual, então, já vimos leitura bíblica em classe. Comentário. 1 João 2,9 diz: aquele que diz que está na luz é a pessoa que mente para si mesmo, tá? Fala assim: aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, está mentindo. João fala sobre isso também. Porque como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, que é muito mais difícil, e não conseguir amar o meu irmão que eu estou vendo na minha frente? É isso. O Salmo 32, verso 5, acerca dessa situação de pecado, ele diz assim, Davi falando: confessei-te o meu pecado. Vimos agora o Salmo 51, aqui é o 35. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Não adianta tentar esconder. Não adianta. Vou esconder daquele que vê tudo, do Deus que é o alfa e o ômega, que tem o tempo da eternidade nas palmas das suas mãos. Ele diz: olha, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Veja só, no final, a consequência continuou, mas Deus, Ele perdoou a maldade do pecado dele e permitiu que a sua descendência continuasse, e ele, a descendência, o filho dele, o rei Salomão, vai nascendo mais, até chegar a Jesus. Ele é a raiz. Jesus é a raiz de Davi. Primeiro item, a confissão do pecado, definição de pecado. Nós temos em Romanos, em Reis, 1 Reis 8:38, pega a sua Bíblia, é bom você
Eu não tenho tempo de pegar aqui e ficar folheando, porque eu tenho 50 minutos só aqui para falar em torno disso. Então você pegue a sua Bíblia. Na Bíblia, na revista, está dizendo que é 1 Reis 8:38. Tá? Eu verifiquei que não é 1 Reis 8:38, é 1 Reis 8:33. Tá? Que 8:38 não tem nada a ver com o tema aqui. Aí eu procurei, encontrei o que diz assim, 33. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga em seu coração e estendendo suas mãos para esta casa. Então, essa palavra, as pessoas estão orando, toda oração, toda súplica em qualquer homem de todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a chaga, conhecendo o pecado, a doença no seu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa. Ele estava ali, tinha acabado de fazer o templo, estava em oração ali, consagrando o templo ao Senhor, estendendo as suas mãos para a sua casa. Então, esse termo, estender, estendendo as mãos, é a palavra hebraica hadar, que aparece, ela aparece 900 vezes no Antigo Testamento. Estender as mãos. Estendendo as mãos. Como sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer, estender as mãos reconhecendo: eu estou errado, eu preciso de ti, Senhor, me ajuda. É isso que é o significado dessa palavra. Hadar é eu ter conhecimento, reconhecer que eu estou errado. Essa é a coisa mais difícil para aquele que ainda não se converteu. Eu não preciso não, eu estou bem, está tudo errado, né? Não, eu não preciso. Mas se morreu hoje, coitado, não vai para lugar nenhum mais, né? De bom, né? Mas está lá, a pessoa está sempre lá, não consegue reconhecer a necessidade, a pobreza espiritual que vive durante toda a sua vida. Reconhecer. Salmo 32, verso 5, diz assim: confessei-te, olha só, essa palavra confessar é tremenda. Confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, é falar, verbalizar. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E é o que nós lemos ainda agora aqui. Se eu fizer isso, eu vou encontrar, com certeza, nas mãos daquele que é o Senhor dos Senhores, cuja essência é o amor, nós encontraremos perdão. O Novo Testamento, no entanto, o Antigo Testamento, 900 vezes. Mas no Novo Testamento, a palavra grega confessar é homologel, com sentido de concordar com, consentir, conceder, e ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Vamos ver um exemplo. Romanos, capítulo 10, versos 8 e 9, que diz assim: mas que diz? Palavra está, olha só, a palavra, confessar, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a palavra confessar acerca do pecado
ela tem a sua função quando nós verbalizamos. Não é eu dizer, não, eu sei que eu estou errado, lá na minha cabeça e tal. Os anjos, as pessoas, uma nuvem de testemunha precisa ouvir você falar. Só Deus é que consegue ouvir o teu pensamento. Nem anjo consegue ver. Então você precisa falar. Você pecou para esse mundo todo. No mundo todo, você tem que dar testemunho de arrependimento. E isso é falando. O ponto 2 desse primeiro tópico é a confissão bíblica. Olha só, não é somente eu e Deus só, não. É a confissão bíblica. 1 João 1,9, que está na leitura bíblica em classe. Tá? Você pode ir lá ver na leitura bíblica em classe, que acabamos de ver aqui agora. João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Temos também o textuário Provérbios 1,8, que lemos aqui. Vamos lá. Textuário. O que diz o textuário? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse aqui, na revista, você pode ver textuário, Provérbio 28:13. É na versão Almeida, corrigida e fiel. Tá? 3. Tópico 3 diz o símbolo da confissão dos pecados. Então, temos item 3. Vamos ver aqui na revista, item 3. 1, 2, 3. Que diz: símbolo da confissão do pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma, ninguém está forçando ninguém, autônoma, de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Você vê o que Davi fala, né? Ele se sente imundo, ele se sente o último dos homens na face da terra. Então, como ele fala aqui em Romanos 3, símbolo da confissão dos pecados. Romanos 3, versos 10, 12. Que diz assim, 10, 11, 12, tá? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Isso é Deus, logo, isso aqui no versículo 10, Romanos, isso aqui está falando acerca do Salmo 8, que fala sobre isso. Não há ninguém que busque a Deus. É Deus falando, olhando, procurando. Não tem ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Porque nós temos a natureza pecaminosa. A palavra diz que em Gênesis 6, no versículo 5, lá em Gênesis, que Deus olha para o homem e diz, o homem, ele é tendente ao mal desde a sua meninice. Desde a infância, ele já é tendente para o mal. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca-se o que nos é garantido pela palavra de Deus. Busca-se um local junto ao Senhor.
Isso somente pelo sangue do Cordeiro, porque o véu, que tinha uma grossura assim, de um punho fechado, 7, não vou falar toalha, porque toalha é um pouco grossa, né? 1, 2, 3, mas eram 7 cortinas, entremeadas uma na outra, que dava 1 polegada, ou seja, isso aqui, ó, sabe? Isso aqui, um punho fechado, que era o véu. Quem poderia rasgar um negócio desse? E Deus rasgou de cima a baixo, pelo sangue do Cordeiro. Agora nós podemos entrar. A palavra de Deus nos permite isso. Tópico 2, o perigo do pecado não confessado. Isso aqui é terrível. Pecado não confessado, ele provoca inclusive doença. Os males do pecado não confessados, diz assim: quando lemos e analisamos o texto áureo, que nós lemos aqui agora, Provérbio 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia, percebemos que a confissão do pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. Não é somente o judeu tem esse modo, não. É o ensino cristão também, porque é um fundamento da palavra, que serve para eles e para nós. Em 1 João 1, 9, vemos a necessidade de confessar o pecado e decisão de deixá-lo para alcançar a misericórdia de Deus, pois sabemos, Deus não é enganado por ninguém. Cheguemos na sua presença com inteireza de coração, sabendo que nele há misericórdia. Davi, quando ele errou, ele preferiu, Natã, que era o profeta, deu uma opção para ele: o que você quer? Ele fala assim: não, eu prefiro ficar nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque o homem não tem misericórdia e Deus tem misericórdia. Ele conseguiu viver até o fim da vida dele com a espada sobre a sua cabeça, mas as promessas que o Senhor tinha feito para ele foram completadas na sua geração. Então, vemos a tendência humana de se tentar esconder de Deus. Gênesis, por exemplo, Gênesis, lá Adão e Eva, capítulo 3, verso 8, Gênesis 3, 8, havia já feito o erro, tinha comido do fruto da árvore da sabedoria, do bem e do mal, não chegaram a comer da árvore da vida, mas da sabedoria, que não era permitido. Gente, é o seguinte: se aqui eu tenho um copo d'água, aqui eu tenho uma cachoeira, Deus fala, pode beber à vontade aqui dessa cachoeira aqui, mas desse copo aqui, você não pode beber. É um copo, aqui eu tenho uma cachoeira. Eu não posso então beber do copo aqui. Eu vou lá, cada coisa, vou provar isso aqui. Desobediência. O problema é a desobediência. Desobedecer a Deus. Então, Gênesis 3:8, ele mostra que eles estão errados e Deus vai se aproximando e acontece, eles se escondem. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores. Bobagem, né? Tentar se esconder de Deus. Isso nós fazemos hoje em dia naturalmente. Temos que saber que Deus, Ele está observando todas as coisas. 2. As consequências, vamos ver agora as consequências do pecado de Adão e Eva. Essas consequências nos atingiram. O pecado traz consigo consequências, como vemos no caso de Adão e Eva, lá em Gênesis, capítulo 3.
Você vê lá o que vai acontecendo, eles errando, desobedecendo. E o rei Davi, Salmo 51 mostra direitinho o que está acontecendo, mas se você quiser ver o que aconteceu, pega lá 2 Samuel, pega a tua Bíblia depois, 2 Samuel, para você ler a história no capítulo 12 e leia o que vai acontecendo ali. O profeta Natã, enviado por Deus para falar com o rei. Agora, pois, não se apartará, essa é a consequência do pecado de Davi. 2 Reis 12, versos 10 a 11. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Consequências do pecado de Adão e Eva. Não podemos falar, então, a culpa foi deles. Já estamos fazendo igual eles fizeram, igual Adão fez. Olha, Senhor, é mais ou menos assim. Eu não tive culpa nenhuma, Senhor. A mulher que tu me deste, ela pegou do fruto e me deu, pô. No fim das conversas, o culpado é Deus. Nunca somos os culpados. A mania de colocar a culpa nos outros. Isso não pode continuar. Nós precisamos aprender a buscar a Deus, a reconhecer que nós somos mais do que miseráveis diante dele. Misericórdia é o poder de Deus de operar num coração que é miserável. Cordes, coração. Míseres. Um coração miserável. O nosso coração é miserável. Então, quando eu digo misericórdia, Senhor, eu estou dizendo, Senhor, ajuda-me, eu não consigo vencer a mim mesmo. Misericórdia. As consequências do pecado de Adão e Eva foram tremendas. Agora, as consequências do pecado de Davi, aí, acabamos de ver aqui agora, ele no Salmo 51, verso 9 e 12, ele sofre, mas sofre muito. Esconde a tua face dos meus pecados, por favor, não enxergue, tapa os teus olhos, não veja os meus pecados, por favor, eu não aguento ficar longe de ti. Apaga todas as minhas transgressões, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Esse ponto. Perder a alegria, uma vez sentida essa alegria e não sentir mais, é algo assim que nós não conseguimos dar um exemplo de tristeza da alma. Existe a tristeza que é para a vida e a tristeza que é para a morte, diz o apóstolo Paulo. A tristeza gerada pela alma, ela ainda é para a vida, porque a alma está precisando, mas a tristeza gerada no espírito mata. Ela mata, acaba. É o espírito dizendo assim, olha, com esse não deu certo. O terceiro tópico, confissão dos pecados, um caminho de cura
e restauração, um caminho de cura e restauração, confessando o pecado. Exemplo, a pessoa está muito ruim, vai no psicólogo. Eu nunca fui. A gente vê, tem filme, né? A pessoa deita e começa a falar. E depois, quando acaba o aviso médico, não fala nada, a pessoa se sente aliviada. A confissão dos nossos erros tira de nós um peso muito grande. Isso tratando-se de seres humanos. Agora, quando nós nos colocamos diante de Deus e clamamos por misericórdia, ali há um efeito de cura. Por que te angustias dentro de mim, ó minha alma? É isso que Davi diz. Por que você está angustiada dentro de mim, ó minha alma? Confia em Deus, porque Ele ainda te fará bem. Confia. É tudo que Deus quer, que nós confiemos nele. No Salmo 51, 3 e 4, a confissão do pecado deve ser dirigida primeiramente a Deus, ele se dirige a Deus, através do Filho, que em Mateus 9, 2 e 6, aquela história do homem que estava numa cama e o Senhor fala assim, olha, perdoados estão os teus pecados. As pessoas começam a dizer, como? Só Deus pode perdoar pecados? E ele diz assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu vou dizer a esse homem aqui agora, levanta-te e anda. Que o que é mais fácil é dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, você levanta, toma a tua cama e anda. Para vocês enxergarem, entenderem que eu tenho poder para isso, para perdoar pecados, olhou para o homem e falou, o homem levantou. Então, os nossos pecados são dirigidos a Deus, pelo Filho. Ele é que nos pagou o preço necessário para que o perdão chegasse a nós. Tópico seguinte diz, alcançando cura e restauração. A confissão do pecado é o único caminho para uma cura e restauração do corpo, alma e espírito. O provérbio 28, 13 diz que o que encobre suas transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará. As confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Alcança a cura. Quando nós nos colocamos diante de Deus, pedindo misericórdia, não ao homem e à mulher, porque aquele que ora tanto, ou aquela que ora tanto, tem as mesmas condições de chegar a Deus e pedir. Porque eles pedem, não por eles, mas pedem por Jesus, pelo nome de Jesus. Então nós precisamos chegar a Deus, e o chegar a Deus, que seja através do nome de Jesus. Assim, nós estamos já chegando ao final da nossa revista. É um tema muito interessante, né? A nossa lição foi a lição número 8, né? Nesse dia 26 de maio, confessando os nossos pecados. E a nossa conclusão da aula, ela fala sobre a nossa caminhada cristã. Estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica e para o caminho da cura e da restauração. Não adianta pessoas, por guardarem dentro de si, não querer perdoar o próximo, é pecado. É pecado.
porque Deus perdoou a todos nós pelo sangue do Cordeiro. E se eu não perdoo, eu estou em pecado. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os pecados do meu irmão, da minha irmã. Eu não quero. Mas você não sabe o que ela fez comigo. Não interessa. O texto, o versículo, continua lá. O versículo continua lá. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo. E se eu não consigo perdoar, se você não consegue perdoar, diga apenas: Senhor, seja sincero. Vimos aqui, precisamos ter sinceridade. Não adianta você tentar esconder. Seja sincero: Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o certo é perdoar. E não perdoar é pecado. E não perdoar, o pecado gera doenças nos órgãos, no corpo, pressão alta, coisas vastas. Eu não consigo, Senhor, perdoar. Mas o perdão é uma escolha. Eu escolho, Senhor, perdoar. Eu escolho perdoar fulano, o irmão ou a irmã, o pai, a mãe, o filho. Porque o mais difícil é quando a coisa acontece dentro da família, dentro do convívio, do local onde era para ter amor e era para ter confiança. Ali nasce mágoa, que dura para sempre. Se nós não chegarmos, é uma coisa viva. Mas quando nós chegamos e falamos: Senhor, eu não consigo, mas eu escolho perdoar. Lembra? Verbalizar. Eu escolho, Senhor, eu perdoo, eu escolho perdoar. Tudo começa a se transformar no mundo espiritual e até cura vão acontecer no corpo e na alma e no espírito. E assim nós estamos encerrando a nossa lição de hoje, essa lição maravilhosa sobre coisas que a gente faz que não devíamos fazer, pecamos, mas Deus está aí com o sangue do Cordeiro para que nós possamos andar na sua presença e sermos perfeitos através dele. Amém? Se você gostou da nossa aula de hoje, será uma maravilha se você lembrar de alguém e quiser compartilhar essa aula. Compartilhe. É bom. Chega lá e dá um like. Não vivemos disso. Não precisamos disso. O que anseia, o nosso coração está ansiando por vidas que se convertam, vidas que saiam do caminho errado. A Escola Bíblica Dominical ensina isso. Então, lembrou agora de alguém? Faça através do Zap, por exemplo, faça um compartilhamento. Facebook, não sei. Faça um compartilhamento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Até a próxima.